Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje vai oficializar a candidatura do Lula à presidência novamente. Ontem eu vi a do Renan e eu vou te falar uma coisa. Do Flávio Bolsonaro ao Renan e o Lula, eu vou apoiar o Lula. E veja bem, não porque eu seja uma besta e eu acho que o presidente vai mudar alguma coisa sozinho, porque não é isso, mas por causa da análise que eu fiz sobre a fala dos dois candidatos. Na verdade, do Lula eu vou ouvir agora mesmo, já sei basicamente o que ele vai falar, e de fato eu concordo com ele. E assim, com muitas coisas, muitas das políticas dele, eu acompanhei a carreira dele, algumas falas dele no passado. Realmente o cara, ele é muito bom em política e eu defendo ele por vários motivos, entendeu? Um dos motivos de eu defender ele é que ele é um cara que saiu da classe mais baixa e chegou até o rei, chegou até o topo da pirâmide e pediu apenas para que aqueles que estavam no topo pudessem dar um pouco de dignidade para aqueles que estavam na traseira, que representavam o pé, representavam a cauda desse vagão, desse trem, desse corpo chamado sociedade, certo? E por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque, veja bem, o Lula, ele de verdade é um cara que representa a cauda, que representa a classe trabalhadora, a classe mais pobre, é um cara que leva informações da classe trabalhadora para o topo da pirâmide. Ele é o braço da classe, ele é o braço, o Lula é o braço do sistema, né? Na parte mais inferior, na base da pirâmide, que é a classe trabalhadora. Então, ele leva as necessidades, ele é como um anjo, né, digamos assim, um mensageiro que leva as necessidades do povo para o rei, digamos assim, entendeu? E veja bem, do mesmo jeito que nós, no passado, desenvolvemos várias matérias, né, vários instrumentos para trabalhar por nós. E hoje nós não queremos trabalhar mais pegando peso porque a gente resolveu as máquinas, construiu as máquinas para fazer isso e a gente precisa um dia, ou sonha um dia, ter as máquinas trabalhando para nós. Isso significa que nós procuramos um futuro onde nós não precisamos mais trabalhar ou trabalhar o mínimo possível, sempre trabalhar o mínimo possível e ter uma vida digna. E o Lula, quando ele instala o Bolsa Família, ele basicamente está trazendo, como é que eu posso dizer, um treinamento, um estímulo para esse governo mundial que nós queremos trazer, onde o mundo será gerenciado, não gerenciado, mas será, digamos, terá a presença da tecnologia na governança, né? E nesse mundo que nós queremos criar, as pessoas vão trabalhar o mínimo possível. E para isso, nós precisamos treinar as pessoas a ganhar uma renda do governo, já que o governo vai controlar as tecnologias que produzem, que vão controlar o modo de produção, as cadeias de produção no futuro. E esse governo, ele tem que dar uma renda para o povo. E o Bolsa Família já é um ótimo ensaio para isso, certo? E sem contar que o Bolsa Família impede com que muitas pessoas hoje que poderiam estar roubando por estarem mortas de fome ou serem produtivas por algum motivo, estarem recebendo uma renda básica, pelo menos para comer no final do mês. Então, eu defendo essa política do Lula, por exemplo, do Bolsa Família em vários sentidos, desde, né, o ensaio para um governo mundial no futuro, onde as pessoas vão se adaptar a receber sua renda e o governo controlar os meios de produção que serão, na sua maioria, feitos por meio da tecnologia, né, automoção, né, automação. Então, veja bem, eu defendo muitas políticas do Lula nesse sentido. Vou até tomar uma cerveja aqui. E ontem, quando eu estava vendo o discurso do Renan, o Renan estava lá fazendo a inauguração lá da candidatura dele, né, ao público. Ele estava dizendo que ia cortar a Bolsa Família, né? E cortar a Bolsa Família
não faz parte da nossa política, né? Não interessa para nenhum de nós, né? E sem encontrar outras coisas que ele falou que são muito desagradáveis também, né? Ontem, por exemplo, o cara estava lá usando o nome de Deus para ganhar a eleição, né? Simbolizando uma arca lá, né? Como se fosse a arca, né? Da aliança, né? Querendo fazer uma conexão religiosa ali, né? Envolvendo o nome de padre no meio, né? Principalmente o seu vice, né? E assim, né? É, não tem nenhuma, não oferece nenhuma solução, né? E nós defendemos a ideia de que você distribui dinheiro para o povo, né? E quando você é contra o Bolsa Família, você é contra a distribuição do dinheiro para o povo, porque a pessoa que ganha o Bolsa Família, a vida dela não muda, não transformou a vida dela, né? Então, você exigir que ela não ganhe esse Bolsa Família, você está sendo cruel com ela, né? De qualquer forma, porque a pessoa não pode ganhar um dinheirinho sem trabalhar, ela tem direito de ganhar um dinheirinho sem trabalhar, porque ela não pode ganhar um dinheirinho sem trabalhar. Nós imprimimos dinheiro, faz dinheiro aberto, não pode dar dinheiro para as pessoas sem trabalhar, né? E, enfim, né? Então, senhoras e senhores, veja bem, a política do Lula, ela é uma política boa, né? Então, a política do Flávio Bolsonaro, ela não importa. A política do Renan Santos também não importa, né? Nem no que diz respeito, né, do que ele diz ao combate ao crime organizado, né? Sabemos que se você começa uma guerra, ou você não termina, essa guerra não termina nunca por vários motivos, né? Porque a guerra, a consequência da guerra é mais guerra, né? E você não vive num mundo sem consequências, né? Então, essas propostas já foram feitas, já foram estabelecidas antes e não mudaram nada, só pioraram as coisas, né? Só aumentaram a pobreza, a desigualdade, só aumentaram a criminalidade, né? Então, veja bem, senhoras e senhores, eu sou um cara do centro, né? Eu vejo o jogo de cima. Eu sei que a importância do presidente ela é mínima, porque existem senadores e deputados, pessoas que fazem a lei, existem outros poderes além do presidente. E se eles não estiverem juntos, nada funciona, nada vai para frente. Então, focar só na presidência é uma inocência achar que isso vai mudar alguma coisa, né? Mas eu preciso, né, incentivar, né, da melhor forma possível. Eu apoio o Lula, né? Não dá para apoiar o partido Missão nesse sentido. Na inauguração da sua candidatura, já lançar o corte de Bolsa Família, a ideia de distribuir dinheiro para o povo, isso aí, cara, dinheiro não é nada, entendeu? Distribuir dinheiro para o povo, sim, cara, qual que é o problema, né? Então, veja bem, essas mentes elas continuam regredindo, né? Da mesma forma que paramos de pegar peso e criamos as máquinas para não ter que pegar mais peso, ter que trabalhar o mínimo possível, para sonhar em um dia alcançar uma vida em que a gente não precisa trabalhar e tenhamos recursos do mesmo jeito. E da mesma forma, hoje as pessoas pagam, regredindo esse pensamento, pagam para pegar peso indo em academia, porque você sabe que para você ter saúde, você não precisa levantar peso necessariamente, malhar com o peso do seu próprio corpo já é o suficiente, né? Você vê que esse pensamento dentro da política é regressivo também, né? Por quê? Porque é isso que você faz, né? Você cria o Bolsa Família, você cria tecnologia para estabilizar a sociedade, para um dia todo mundo receber uma renda, receber um bom dinheiro, ninguém ser pobre demais, porque a abundância em produção vai ser grande. Então, acostuma as pessoas a abandonar a ideia de trabalho, porque a gente vai poder fazer outras coisas além do trabalho, né? E sonha com isso, trabalha para isso. Aí vem outras pessoas se opondo e dizendo que não, vamos cortar o Bolsa Família, que é um ótimo ensaio para a renda básica, né? E vamos simplesmente fazer isso, né? Então, assim, nós sonhamos a longo prazo, né? O que a gente projeta agora é para o futuro, né? Então, a gente começa plantando agora, fazendo agora, né? Então, para mim, da mesma forma que você
trabalha para não pegar mais peso e cria tecnologia, mas seu cérebro regride quando você acha que tem que pagar para pegar peso, então vai para academia achando que pegar peso traz saúde, né? Enquanto você perdia a sua saúde no seu trabalho porque pegava peso, né? A mesma coisa de você sonhar em um mundo onde você não precisa trabalhar, autônomo, com tecnologia, autônoma, né? E você não precisa mais trabalhar e recebe uma renda, né? Do que viver num mundo onde você rejeita qualquer oferta do governo, qualquer distribuição de renda do governo, qualquer grana do governo, como rejeitar o Bolsa Família, por exemplo. O que eu quero dizer é, né, se for comparar o Lula, que dá dinheiro de graça para o povo, mesmo que seja uma miséria, para um cara que só vai te dar dinheiro se você trabalhar, é claro que o melhor candidato é o Lula. Não quer dizer que na política do Lula, mesmo se eu não trabalhar, eu vou ter um dinheiro para me comer, eu não vou morrer de fome. Mas na política do Renan, não vou ter nem Bolsa Família. Se eu não trabalhar ou for improdutivo de alguma forma, né, eu vou morrer de fome. Porque nenhum dinheiro ao Bolsa Família, direito ao Bolsa Família, eu vou ter. Então, esse tipo de política, senhoras e senhores, para mim não funciona. Entendeu? E leva ao caos total da sociedade. Entendeu? E sem contar a mistura de religião, Deus mandou, né? Porque quando você apresenta alguma coisa como Arca da Aliança na sua candidatura à presidência, né? Você basicamente se coloca como o próprio Deus, se acha o próprio Deus, né? Imitando o comportamento de Jesus. Desse jeito você só vai terminar como ele, né? Os mesmos que te fizeram Messias, depois vão preferir o Barrabás, o ladrão, e ainda vão te condenar, né? Por quê? Porque você promete coisas que você não pode cumprir, né? Por quê? Porque um presidente não trabalha sozinho, então não me importa se o presidente ganha ou não, quem vai ganhar para presidente ou não. O que me importa de verdade é todo o cenário envolvido, os três poderes. Quem vai ser eleito para governar os três poderes, a ideia deles, né? Deputados, senadores, presidentes, juízes, né? De alguma forma, né? Mas só presidente, se for ter que opinar ou falar sobre alguém, eu vou falar do meu melhor candidato, do melhor candidato. E perante Flávio Bolsonaro e Renan, Lula é o melhor. Renan talvez esteja se preparando para 2030 ser presidente, mas eu acho que agora não é o momento, certo? Pense além. Pense que dar o Bolsa Família é apenas treinar o povo a receber uma renda universal, básica universal no futuro, onde o governo vai dominar o meio de produção que vai ser estabelecido, né, com fartura através da tecnologia, e por causa dele ter todas essas riquezas, o governo vai fazer essa distribuição de renda, de dinheiro. Isso já começa com ensaio no Bolsa Família, nos programas do governo, Bolsa Leite, Bolsa Gás, tudo isso. Então você não pode incentivar o fim disso, você tem que incentivar a continuidade disso, desses programas. Esse é o papel do presidente, porque esse é o papel do governo mundial, da polícia mundial, para poder resolver os problemas mundiais, o governo mundial para resolver os problemas mundiais. Então você tem que pensar em todas as classes, né, de todas as formas. E o governo sempre tem que ajudar, e ajudar é distribuir, é ser fraterno, é dar, é doar, distribuir dinheiro. Então, não negue os problemas sociais se quiser ser presidente. Um bom conselho para você.